Bem-vindo ao curso básico de raio-x estático. Esse é o módulo 5, reciclos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais como funcionam os reciclos no raio-x. Então vamos abrir aqui uma simulação, ela já está parcialmente construída. Muito bem, ela já está parcialmente construída, os dados estão na tela. Então agora, nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo e construa esta simulação. Muito bem. Se você já construiu essa simulação, você notará que aqui no início existe um mixer que será conectado a esta corrente LD1 out. Mas eu não o conectei ainda, porque trata-se de um reciclo. Muito bem, à medida em que fomos construindo essa simulação, todos os equipamentos vão sendo calculados, nós vamos preenchendo os seus graus de liberdade, até que nós obtivemos aqui a corrente LD1 out. Porém, se eu fechar o ciclo, vou tentar fechar o ciclo aqui, você vai ver que ele não vai calcular. Muito bem, por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando há uma modificação no seu fluxograma, o raio-x roda novamente o gerenciador de grau de liberdade e verifica, então, que ele precisa ter LD1 calculado para poder calcular to LP-CEP. E assim sucessivamente até voltar LD1 out, então ele não sabe calcular. Isso é típico de um simulador sequencial modular, ou seja, aquele simulador onde na ordem de cálculo segue o fluxo material. Então vai se calculando equipamento por equipamento na ordem do fluxo material. Esse tipo de abordagem ele é muito bom porque ele é intuitivo e fácil implementação. Porém, ele esbarra num problema quando nós temos uma retroalimentação, uma corrente que está sendo retroalimentada. Nesse caso, nós temos que adotar uma estratégia um pouco diferente. Então, eu vou inserir aqui um equipamento, que na verdade é um equipamento lógico, trata-se de um reciclo, aqui está, recycle, eu vou inserir. Então, com isso, eu preciso ter uma corrente estimada para ele poder calcular to LP-CEP e assim sucessivamente até voltar a calcular LD1 out. E então ele vai comparar a minha estimativa com o que foi calculado e vai entrar num processo matemático interativo até que as variáveis estejam dentro de uns limites de convergência. Então eu vou conectar LD1 out ao reciclo. E agora, antes de conectar ao mixer, eu vou criar uma corrente que não vou conectar ainda ao mixer. Vou apenas criá-la, essa corrente, para gerar. Vou fazer aqui ela girar 180 graus, para ela girar uma corrente estimada. Você veja que ela está em azul marinho, significa que ela tem os dados. Ele pegou exatamente os mesmos dados de LD1 out. E agora, com essa estimativa, eu posso finalmente conectar ao mixer. E aí, então, o raio-x vai poder calcular todo o meu ciclo. Vamos ver quantas interações ele levou para calcular esse reciclo RCY1. Double clique sobre ele. Vamos na aba Monitor, Tables. Então ele levou aqui duas interações. Na primeira interação ainda tinha uma diferença entre a vazão molar e a vazão mássica. E depois mais uma interação e convergiu. Os parâmetros da convergência vocês podem encontrar aqui em Parameters. Aqui as tolerâncias para cada uma dessas variáveis. Ele trata as tolerâncias em termos de sensitividade, e aí existe um valor fixo, que vocês podem encontrar no manual, multiplicando pela sensitividade, vocês vão encontrar então o erro absoluto. Ou seja, quanto menor a sensitividade, mais apertado vai ser o seu erro. E aqui, finalmente, em Numerical, vocês vão encontrar os dados do processo de convergência. Ele tenta fazer uma aceleração usando esses parâmetros do Eigenstein. Se vocês, por exemplo, colocarem aqui Q máximo e Q mínimo igual a zero, ele se tornará uma substituição sucessiva simples. Muito bem. Então, com isso, nós convergimos muito facilmente. Esse é um exemplo didático. Porém, na vida real,
nós podemos encontrar simulações onde tenhamos um número muito grande de reciclos, de correntes de retroalimentadas. Então vamos ver um segundo exemplo, abrir outro caso. Muito bem, em continuação à mesma simulação, nós prosseguimos aqui com o sistema de compressão e também temos uma corrente que ela vai ser retroalimentada agora ao mixer 2. Então, adotando a mesma estratégia, nós podemos inserir um reciclo na corrente LD2 out. Ops. LD2 out. Vamos criar a corrente sem antes conectá-la ao mixer para gerar uma corrente de estimativa e finalmente conectá-la ao mixer. Dessa vez ele deve ter levado um pouco mais de interação porque agora nós temos dois reciclos. Então ele vai precisar convergir um reciclo para executar um passo no reciclo 2. Então, por exemplo, podemos ver aqui no reciclo 2 que ele já levou duas interações, sendo que para cada interação realizada aqui no reciclo 2, ele teve que convergir no reciclo 1. Então, visualizando aqui em monitor tables, nós temos aqui então duas convergências. Então, ao todo foram 4 convergências. E assim sucessivamente. Então, é muito importante que o projeto de escolha ou a decisão de escolha de qual o corrente vai receber a unidade lógica de reciclo é muito importante, porque isso pode impactar diretamente no número de interações e da estabilidade da convergência. Então a gente usou aqui uma tática de colocar o reciclo na própria corrente que está sendo reciclada. Mas isso não necessariamente é verdade. Você pode escolher outras correntes para serem correntes de abertura, ou seja, onde nós vamos inserir a ferramenta lógica reciclo. Então, visualizando aqui esta simulação, que é um sistema de compressão em 2 estágios, nós estamos vendo que então existem 2 reciclos e eu posso afirmar para vocês que essa mesma simulação pode ser construída com apenas um reciclo. Isso pouparia interações e deixaria também a nossa simulação mais estável. A decisão basta de escolha, a decisão seria uma escolha de qual corrente deveria ser aberta para receber a operação unitária lógica de reciclo. Muito bem, eu sugiro então que agora nesse momento você pause o vídeo, analise esta simulação e decida qual corrente deve ser a corrente de abertura na qual você vai precisar apenas de uma operação unitária de reciclo para convergir todas essas simulações. Vamos lá? E então, já decidiu qual é? Bom, observando aqui os reciclos, nós vemos que temos um reciclo aqui e tem outro reciclo aqui. E existe uma corrente que participa de ambos os reciclos, que é a TU-IS-CEP. Essa corrente ela é comum ao reciclo da esquerda e ao reciclo da direita. Então, ela é uma ótima candidata para receber a operação lógica de reciclo. Com isso, a gente vai poder fazer toda a nossa simulação com apenas um reciclo. Isso é de mais estável e mais seguro. Então, eu vou eliminar aqui os meus reciclos, não preciso mais. E vou fechar então
conectar LD1 out ao mixer e LD2 out ao mixer 2. Muito bem, como já era esperado, a simulação não foi calculada, porque agora eu preciso escolher uma corrente de abertura, e eu vou escolher TUIS-CEP. Então eu vou quebrar esta conexão, vou inserir então uma operação unitária de reciclo, exatamente aqui. Vou fazer então as conexões. Vou girar 180 graus e conectar então o reciclo ao meu vaso separador. Pronto. Para calcular esta simulação, então agora eu preciso de uma estimativa para a corrente número 1, porque dessa maneira ele vai poder calcular IS-CEP, IS-CEP-VAP, IS-CEP líquido e assim sucessivamente até retornar a TUIS-CEP. E então vai poder comparar a TUIS-CEP com a corrente número 1 e entrar no processo de convergência até que ela esteja satisfeita dentro dos limites. Porém, eu preciso de uma estimativa para a corrente número 1. Bom, se você não tiver nenhuma ideia, uma boa sugestão é pegar uma corrente que já está calculada dentro do seu fluxograma. Então, nós temos a TOCompression, está calculada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os dados de TOCompression para a corrente número 1. E a gente pode fazer isso muito facilmente com uma propriedade interna da corrente número 1 que se chama Define from Other Stream. Então, eu clico nesse botão e carrego todos os dados de TOCompression para cá. E assim eu vou ter uma estimativa. Muito bem. Agora ele já realizou o processo de convergência e já calculou. Vamos ver quantas interações ele levou. Em monitor, tables, ele levou 3 interações. Um pouco menos do que a anterior, com 4 interações. Muito bem. Por hoje nós ficamos por aqui e eu vejo vocês na próxima aula.